Quero cumprimentar aí os queridos irmãos aí com a paz do Senhor, né? Que realmente a verdadeira paz do Senhor possa estar aí reinando nos corações dos irmãos nesses dias aí que a gente está passando com esse problema do Covid, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavrinha rápida com os irmãos e a minha oração é que o Espírito de Deus possa, naquilo que eu estiver falando, ele possa ir ao seu coração e trazer à sua mente aquilo que realmente precisa ser trabalhado, precisa ser ajustado, modificado. O texto que eu quero compartilhar hoje está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52, que diz assim, ó: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, né, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, nessa história de Bartimeu, nada se sabe sobre a vida dele além daquilo que nos é revelado nesses poucos versículos da Bíblia. O texto diz que ele é filho de Timeu, que ele era um cego e mendigo e que se encontrava à beira do caminho, né, mendigando ali nas proximidades de Jericó. Mas o que importa é que essa passagem traz de forma muito clara o que realmente é importante sobre a vida de Bartimeu. Ele foi um mendigo cego que teve os olhos abertos após uma maravilhosa declaração de fé na pessoa de Jesus, porque ele reconheceu Jesus como o Salvador. Jesus, filho de Davi, né, clamava ele. Todos sabiam que o Messias viria da genealogia de Davi, do rei Davi, mas nem todos reconheciam Jesus como Messias enviado. Mas Bartimeu, de alguma forma, ele reconheceu isso. Essas pouquíssimas informações sobre Bartimeu não estão aqui relatadas na Bíblia apenas para ser mais uma das muitas histórias dos milagres de Jesus, né, a ser contada. Elas estão na Bíblia com um propósito de nos dizer algo muito importante. E é o que eu quero dizer nesta noite: a importância da perseverança na vida de quem crê em Jesus. Perseverança deve ser uma marca do cristão. A palavra perseverar quer dizer conservar-se firme, constante, ir até o fim, sem se abalar ou desistir. Perseverante é a qualidade de quem não desiste, de quem insiste e não desiste de alcançar um objetivo específico em sua vida. A perseverança é um dos grandes segredos de uma vida vitoriosa. E Bartimeu é um bom exemplo, né, para nós. Ele foi desestimulado e repreendido a desistir de clamar a Jesus pela cura da sua cegueira, mas ele
perseverou até alcançar o seu objetivo. Essa história de Bartimeu nos mostra algumas áreas da nossa vida com Deus que nós precisamos perseverar. Porque se tem uma coisa que a gente negligencia, é a perseverança. Porque perseverar não é fácil. Uma das áreas que precisamos perseverar é a oração. É o nosso clamor a Deus. O verso 47 diz que Bartimeu, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, diz o texto, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E lemos no verso 48 que muitos o repreendiam para que ele se calasse. O mundo, meus queridos, o mundo produz muitas vozes que nos desanimam, nos desestimulam, né? E trazem ansiedades que podem prejudicar a nossa vida de oração. Mas é preciso que a gente persevere. Eu não vou aqui listar, né, uma relação de motivos que possam estar te desanimando a você perseverar na oração. Você sabe muito bem qual é o motivo que tem te levado a ter um desânimo em uma vida de oração. Você sabe muito bem. Talvez um motivo, e eu quero citar só isso, seja talvez porque há muito tempo você possa, né, estar vindo orando por algum problema na sua vida e ainda não obteve de Deus a resposta tão esperada. E aí você parou de orar, né? Porque como é que fica, né? Eu oro, e Deus não me responde. Ou então, passa a ter uma vida de oração esporádica. Ora de vez em quando dá na vontade, né? Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, nós temos uma ordem de Deus que é orai sem cessar. Sem cessar é não ter fim. Não ter fim na oração significa prosseguir em oração, não desistir de orar, ter perseverança na oração. Bartimeu, ele foi curado por causa da sua perseverança em clamar. O verso 48 diz que quanto mais as pessoas o repreendiam para que ele se calasse, cada vez mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é perseverança. Ele não desanimou, ele não se acovardou, ele não se intimidou diante dos problemas, daquilo que estava impedindo ele de clamar ao Senhor. Qualquer que seja, né, a situação que te leve a desistir de orar e clamar ao Senhor por um problema, não desiste, não. Insista, tenha perseverança. O Senhor responde, Ele vai responder. Pode até que ser, e talvez você não vá nem gostar do que eu vou falar aqui, porque para mim também é difícil isso, mas pode até ser que você não vai ver, contemplar a resposta da oração que você está fazendo, mas um dia o Senhor poderá respondê-la, mesmo depois da sua partida. Vocês se lembram lá em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado com Saulo, que mais tarde veio tornar-se Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, quando Saulo ali, consentindo no apedrejamento dele, e que ele dobrou o joelho no chão e pediu que o Senhor perdoassem aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Em outras palavras, o que o irmão estava dizendo é que ele perdoava, e ele pedia também ao Senhor que o perdoasse, que salvasse aquelas vidas. E dias depois, vocês sabem, a caminho de Damasco, quando Saulo, né, foi ao chão, né, tendo um encontro com o Senhor, Deus respondeu aquela oração.
ele não viu, mas lá no céu ele vai ver. Uma outra coisa é o ânimo. O ânimo é uma outra área que nós devemos perseverar. Bartimeu, no meio daquela multidão, sendo desestimulado pelo bombardeio de repreensões, que a Bíblia diz que era uma multidão repreendendo, para que ele se calasse de clamar por Jesus, ele ouviu uma voz. Ele ouviu a voz de alguém no meio da multidão. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, diz o versículo 49. E o verso 50 diz que Bartimeu levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Imaginem vocês, imaginem a situação de Bartimeu, cego, no meio de uma multidão, sendo repreendido por ela para não incomodar Jesus e sem ninguém para ajudá-lo. Quem é que iria ajudar um mendigo ali, sujo, esfarrapado, cego? Uma situação totalmente desfavorável para Bartimeu, para que ele pudesse, se animar a ir ter com Jesus. Totalmente desfavorável. Mas ele não se abateu e nem se desanimou. Ele levantou-se de um salto, diz o texto. Ele não foi levantado ou empurrado por alguém. Quando ele ouviu a voz, ele te chama. Bartimeu levantou-se de um salto. Ele levantou-se com entusiasmo e ele foi até Jesus. Nós também somos bombardeados por desestímulos causados pelas más notícias que ouvimos a todo momento, a todo tempo, e pelas muitas situações negativas que costumam nos envolver. Não somos diferentes. A luta de Bartimeu não foi uma prerrogativa só dele, nossa também. Diante de qualquer que seja o problema que nós estivermos passando, não interessa qual seja o problema, irmãos, não adianta nós ficarmos prostrados, desanimados, lamentando e reclamando. Não adianta, isso não vai resolver nada. Vocês estão vendo aí nesses tempos aí que nós estamos vivendo, nesses dias do Covid, como é que o mundo está se reinventando. Pessoas aí que perderam seus empregos, chefes de família, que a princípio entraram no desespero por causa da falta de emprego, precisa de comer. Mas volta e meia eu vejo aí nas reportagens, resolveu fazer um salgadinho, resolveu fazer isso, resolveu fazer aquilo, e agora está testemunhando, dizendo que está até melhor do que estava antes. O mundo está se reinventando. Não adianta ficar prostrado e chorando. Hoje aqui, eu estou levando essa mensagem para vocês diante de uma câmera num computador. Meio sem graça. Porque o gostoso mesmo é ver vocês lá no auditório. Mas isso daqui nós tivemos que nos reinventar por causa desse momento que nós estamos passando. Se nós estamos precisando de nos comunicar sem colocar os irmãos a correr risco, nós estamos utilizando o quê? A rede social, usando essa tecnologia. Então, não adianta sentar e reclamar. Só não tem jeito para a morte. A não ser que Jesus queira, curar. Mas só a morte. O resto, tudo tem jeito. Seja qual for o problema, por trás do problema existe uma solução. O que nós não podemos é nos abater, nos desanimar, porque aí a gente fica cego, a gente não enxerga a saída. Então, irmãos, da mesma forma que Bartimeu teve perseverança de ânimo em se levantar e ir até Jesus em busca da cura que ele tanto desejava, nós também temos que ser perseverantes. A perseverança é a chave, do sucesso. Nós temos que ter essa perseverança no nosso ânimo para buscar a solução dos problemas quando eles aparecem. Não tem jeito, não tem outra coisa a fazer. Afinal, ter bom ânimo é uma ordem de Jesus.
Jesus diz lá, né, acho que é João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós temos que ter ânimo. Uma outra área que também precisamos perseverar é a fé. Berônio falou muito bem sobre isso no domingo passado. Jesus, quando ouviu o clamor de Bartimeu, diz o verso 49 que ele parou e disse, chamai-o. E o verso 50 diz, né, que Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantou-se de um salto. Levantou de ânimo e agora, note também a alegria de Bartimeu em antecipação à cura da sua cegueira. Note a alegria dele. Uma alegria tal que fortaleceu as suas pernas ao ponto dele saltar de um grande movimento. Eu imagino o Bartimeu lá sentado, prostrado no chão, gritando, Jesus, tenha misericórdia de mim. E quando ele ouve alguém dizer, ele te chama, ele deu um salto. Esse salto, queridos, não foi um salto somente das pernas, foi um salto da alma, foi um salto da fé. Ele creu que Jesus poderia lhe devolver a visão, ele creu. Será que nós estamos crendo que Jesus resolve problemas? Será que a gente crê nisso? Será que você crê que ele pode resolver o seu problema? Mesmo que o seu problema esteja aí complicado, difícil de ser resolvido? É preciso crer. É preciso perseverança de fé. Olhe para a sua vida passada. Eu sempre gosto de falar isso. Olhe para trás e lembre-se dos problemas que você já enfrentou. Eu estou diante de, acho que são 74 pessoas que estão acessando agora. Muito mais pessoas, porque cada lar aí eu estou vendo várias pessoas. Quantos problemas vocês já passaram na vida? Quantos? O problema que você está passando hoje não é só de hoje. Você já passou por vários. Traga à sua memória as coisas que Deus já fez por você. Tudo aquilo de problema que você já passou, que você venceu. Então, traga isso na memória. Lembra disso. Poxa, eu tive esse problema e Deus me deu a vitória. Não cometa o grave erro de esquecer o que ele já fez em sua vida. Não cometa esse erro. Foi o problema lá dos antepassados, lá do povo quando saiu do Egito. E Deus fazia tanta coisa, aquele povo lá na frente parece que esquecia de tudo. E por isso sofreram o que sofreram. É preciso trazer essa memória, porque se você mantiver a sua consciência permanentemente viva, ativa, nas coisas, naquilo que ele já fez por você lá no passado, o seu coração vai viver cheio de esperança. E isso vai te dar força para você perseverar na fé. Se você tiver com o seu coração cheio, sabendo, meu Deus, o Senhor fez aquilo, cara, você vai estar... Se ele fez, ele vai fazer de novo. Se ele fez, ele pode fazer. Se ele fez, ele não fez ainda, não está fazendo ainda, mas ele vai fazer. Creia nisso. Porque se a gente não crer nisso, a vida não tem sentido. Não tem sentido. Eu costumo, às vezes, brincar aqui em casa, dizendo, às vezes, aqui, a minha mulher, que mesmo que hoje a fé que eu tenho, o conhecimento de Deus que eu tenho, se tudo isso fosse uma utopia, se tudo isso fosse, como dizia alguém aí, né, fosse uma inverdade, né? Eu ainda digo para você o seguinte, é bom acordar, nem que seja iludido na esperança de saber que hoje eu acordei, mas daqui a pouco Deus pode fazer alguma coisa. Só que o nosso Deus é real, eu não estou iludido. Ele é real. Eu sei que ele é real, porque muitas coisas ele já fez por mim, que não existe explicação. Então, irmãos, é perseverar na fé, é perseverar crendo que ele é o Senhor, que ele pode fazer.
Perseverar crendo que Jesus pode a qualquer momento te surpreender com o toque dele. Qualquer momento. Eu, certa ocasião, eu estava num retiro, quando nós estávamos para comprar aquele auditório nosso, e quando todo mundo, isso daí você já sabe, estão cansados de saber, mas isso para mim é algo tremendo. Quando meu coração estava duro, que eu não queria doar nada, nada. Gente, eu estava ali querendo que aquilo tudo acabasse para eu ir embora para casa. Eu estava de aquilo cheio, saco cheio, daquela reunião, porque aquilo não estava no meu coração. Eu estava agoniado. E numa fração de segundo, num milésimo de segundo, eu sofri uma transformação tal que eu já queria pegar um microfone e brigar com quem estava falando, porque eu queria falar, porque eu queria dar tudo que eu tinha. O que é isso? É o toque de Deus. E da mesma forma que ele me tocou aquela vez, e outras tantas vezes, é isso que me dá esperança de continuar na esperança de que a qualquer momento ele pode me surpreender com esse toque. Eu já falei para vocês, eu tenho um problema que eu estou vivendo muito sério na minha vida com a minha filha. Mas a cada dia eu espero esse toque. A cada dia que eu vou dormir, a cada dia que eu amanheço, eu durmo e amanheço na esperança de que naquele dia Deus vai tocar. Não tocou ainda, mas a minha esperança não morre, porque eu sei que Ele pode tocar, eu creio. Perseverar crendo, meu irmão, perseverar crendo que Jesus pode, creia nisso. E isso parece que foi o sentimento que levou o profeta a escrever no livro de Lamentações 3:21, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foi isso que o irmão, nosso profeta Jeremias falou. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga a memória, porque isso vai te dar esperança. Não menospreze aquilo que já foi feito e nem se esqueça do que Deus já fez. Mesmo que você esteja pagando um preço muito alto em algum problema hoje, pelo qual você está passando. A perseverança na fé, irmãos, está ligada à perseverança na oração. Pois quando se ora e continua-se a orar sem cessar, mostra que a fé está em ação perseverante. Se você ora é porque você tem fé, é porque você crê no poder da oração. Se você ora, é porque crê que existe um Deus que responde à oração. E isso é fé. Persevere na fé. Foi nessa perseverança, crendo, que Bartimeu conseguiu a vitória dele. Uma quarta, área da nossa vida que essa história de Bartimeu nos ensina é que nós devemos ter perseverança nas prioridades certas. Prioridades. Quando Jesus perguntou a Bartimeu no versículo, Bartimeu no verso 51, que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntou isso para ele, olha só, ele não pediu riqueza e nem vingança para aqueles que o desprezaram ou trataram mal nos seus momentos de mendicância. Ele não pediu nada disso. Ele pediu que voltasse a ver. Mestre, que eu torne a ver. A visão dele era a prioridade dele. Era o objetivo principal. Era o essencial da vida dele. Ele priorizou a visão. Ele não pediu comida, não pediu dinheiro, não pediu roupa, não pediu trabalho. Tudo isso ele conseguiria se conseguisse enxergar. Então, ele não pediu nada disso. Você tem pedido alguma coisa a Deus? Você tem pedido? Porque só pede quem tem fé. Porque quem tem fé nem pede. Pedir por quê? Eu não acredito que ele vai me dar alguma coisa. O que você tem pedido? E se você tem pedido, o que você tem pedido a ele? O que você tem pedido? Eu pergunto isso porque tem pessoas que gastam muita energia
gastam muito tempo com trivialidades, com besteiras, e não se focam naquilo que é prioridade para a sua vida. Não são poucas as pessoas que estão aí ansiosas quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, quanto ao que morar, quanto ao lazer. Não são poucas. As pessoas estão fazendo de tudo para ter, esquecendo-se de priorizar o que realmente é essencial em sua vida. Muita gente fazendo isso. Lembre-se de Tiago 4, lá no verso 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque não estão pedindo o que é essencial, o que é prioridade. Estão pedindo o que é secundário, o que pode deixar para depois. Dentre as suas necessidades, quais têm sido as prioridades certas que você, né, possa perseverar nela? Quais são as necessidades? Você já pensou nisso? Qual é a sua principal necessidade? Bartimeu tinha muitas necessidades. Ele tinha muitas. Ele era um mendigo. Nenhum de vocês que eu estou vendo aqui são mendigos. Todos estão aqui, ó, nos seus lares, suas casas confortáveis. Problemas tem? Tem. Mas Bartimeu não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, dependia de viver pela mão dos outros, comendo pelo que os outros davam. Ele tinha muitas necessidades, mas uma ele priorizou com perseverança absoluta. E não foi apenas a cegueira dele. Não foi isso. Ele era cego. Ele clamou a Jesus: tem misericórdia de mim, porque ele queria enxergar. Mas a prioridade máxima dele ainda não foi a sua cegueira. A sua principal necessidade, né? Que a gente pensa que foi só a cegueira, mas ele priorizou o clamor a Jesus. Porque ele sabia que Jesus poderia dar a ele aquilo que ele mais necessitava. A necessidade era a cegueira? Era. Mas a prioridade máxima foi Jesus. Nem a multidão. Ele soube que Jesus estava passando. E aí ele começou a gritar. Então, irmãos, é preciso que façamos uma revisão das coisas que nós temos priorizado em nossa vida. E nessa revisão é bom que não nos esqueçamos do que Jesus diz lá em Lucas 12:31, quando ele diz assim: buscai antes de tudo o seu reino. E essas coisas, quais são essas coisas? Nossas necessidades vos serão acrescentadas. Busque a Deus. Busque a Deus. O problema é que hoje as pessoas estão buscando mais as suas satisfações, aquilo que lhe dá satisfação, aquilo que lhe dá realização. E, normalmente, depois que se está realizado, que conseguiu, aí a cabeça está aliviada, está tranquila, e agora eu vou buscar a Deus. Não. Busque primeiro a Deus. Você está de cabeça cheia de problema? Busque a Deus. Porque enquanto você o busca, ele vai estar trabalhando por você. E aqui eu quero concluir dizendo para você que, após Bartimeu ter perseverado no seu clamor, no seu ânimo, na sua fé e naquilo que era a sua prioridade certa, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, a história de Bartimeu ainda nos mostra que depois dele ser curado, ele passou a seguir Jesus pelo caminho.
Quem segue Jesus deve segui-lo com perseverança. Porque seguir a Jesus não é fácil. Se você não tiver perseverança, você fica pelo meio do caminho. Nós não podemos esquecer que Jesus disse que aquele que o seguir tem que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Nós não podemos esquecer disso. Bartimeu, após curado, ele não tinha como não seguir aquele que ele reconheceu como o Salvador, como Deus poderoso. Então Jesus nos diz isso, nos dá esse alerta. Se você quer segui-lo, renuncie a si mesmo. Afinal, aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Não tem como nós dissermos que somos crentes, que somos filhos de Deus, que amamos a Jesus e não andar como ele andou. Não tem como. Essas pouquíssimas informações sobre Bartimeu, que encontramos aí no verso 46 do capítulo 10 de Marcos, que ele era cego, que ele era mendigo, filho de Timeu, e que estava sentado à beira do caminho. 4 informações nos deixa claro que a virtude da perseverança é necessária, para aqueles que realmente seguem a Jesus, é necessária. Não tem como ser diferente. Bartimeu é um exemplo real do que a perseverança em Jesus proporciona. Ele é o exemplo real para nós. E o Deus que se apresentou a ele na beira do caminho, na estrada de Jericó, é o mesmo Deus que diz aqui na sua palavra aí, em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo Deus que estava lá com Bartimeu, resolvendo o problema de Bartimeu, é o mesmo que está aqui hoje com você. E você ainda é um privilegiado, porque Bartimeu ainda dependeu de Jesus passar pelaquela região, de Jesus passar ali e, em meio a uma multidão tão grande, ele ainda conseguir falar com Jesus. Já nós não. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos o Deus que habita em nós. E eu finalizo essa rápida mensagem dizendo a você, persevere. Persevere. Se o caminho que você está caminhando é Jesus, porque ele é o único que disse, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, o caminho é Jesus. Então, se o caminho que você está percorrendo nessa vida é Jesus, não seja envolvido, não se deixe ser envolvido pelos embaraços proporcionados por esse mundo que vivemos, porque são muitos embaraços. Não permita que o pecado, que tão tenazmente tem nos assediado, conquiste o seu coração. Não permite. Não permita isso. Mas caminhe com perseverança. Com perseverança a carreira que te está proposta. Quando diz lá em Hebreus 12:1, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Então, irmãos, o que eu queria deixar hoje é essa pequena palavra sobre perseverança. Porque, mesmo no mundo secular, tem pessoas que estão derrotadas porque não são perseverantes na vida. Porque querem que as coisas aconteçam no estalar de dedos, no piscar de olhos. Mas essa vida nós precisamos de batalhar, e batalhar requer perseverança.
Leia esse texto de novo. Faça uma leitura desse texto com o olhar disso que você ouviu. E compare a sua vida. Compare a sua vida. E peça a Deus misericórdia, peça a Deus graça, porque nós temos um Deus que nos fez promessas. Ele é um Deus de promessas. E ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E ele diz que ele guardaria as nossas vidas. E ele tem guardado, e ele vai guardar. Mas para que você não fique aí sofrendo no decorrer dessa vida, passando momentos difíceis, confie nele, persevere nele, que você vai ver como que as coisas serão, como é que essa caminhada, mesmo em meio a tanta dificuldade, ela vai se tornar mais leve, menos pesado. Que o Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus.